Olá pessoal, vamos para a nossa segunda videoaula. Nossa aula hoje é aula 7 da apostila 2, aula de Sociologia do terceiro ano, terceira série. Muito bem, na aula de hoje vamos unir dois temas que nós estudamos nos anos anteriores, que é a estratificação social e a mobilidade social. Com relação à estratificação social, nós devemos entender primeiramente que é um fenômeno universal, ou seja, acontece em todas as sociedades, de forma que toda sociedade vai, de certa forma, estratificar as pessoas, ou seja, vai colocar as pessoas em grupos, vai separar as pessoas, vai criar uma forma de diferença entre as pessoas. Essa diferenciação entre as pessoas em grupos, em estratos, ela pode ser objetiva ou subjetiva. Subjetiva quer dizer que foi um pesquisador que elaborou um recorte da sociedade para entendê-la melhor, classificando a sociedade por idade, por renda, por formação acadêmica, enquanto que a objetiva ela é definida pelo próprio Estado, ou seja, o Estado possui uma lei que cria determinadas faixas em que a pessoa deverá se enquadrar de acordo com aquela lei. Dentro dessas classificações, dessa estratificação social objetiva, nós temos 4 tipos: a escravidão, os estamentos, as castas e as classes sociais. Bom, no que diz respeito à escravidão, nós temos vários exemplos ao longo da nossa história. Hoje, inclusive, a gente ainda encontra situações análogas à da escravidão. O Brasil foi um país que viveu por muito tempo com essa forma de estratificar, de separar, de dividir as pessoas, Então, na escravidão, um homem se torna propriedade do outro. Nós temos vários modelos de escravidão, mas todas elas se alinham nesse sentido. Muito bem. Depois nós temos os estamentos. Os estamentos muito comuns na Idade Média, em que você tinha diferenças entre as pessoas baseadas em direitos e deveres, mas principalmente em privilégios e obrigações. Esse período na Idade Média, você tinha determinados grupos na sociedade em que, pelo acordo de confiança, de contrato entre eles, era estabelecido qual privilégio, qual obrigação cada estamento tinha. Depois nós temos as castas, Um exemplo claro, a Índia com a crença hindu de renascimento. Muito bem, no sistema de castas nós temos uma posição social que é dada pelo resultado de como foi o comportamento da pessoa numa vida anterior. Então, de acordo com como a pessoa vive, em que casta ela irá nascer na próxima vida. Então, diz-se que ela está vivendo na vida que ela está hoje com base numa vida anterior que ela viveu. Depois temos aqui as classes sociais, que, digamos assim, é mais comum no sistema capitalista. A nossa sociedade, por exemplo, adota mais esse sistema de estratificação. As classes sociais, elas apresentam uma maior mobilidade social. Diz-se que uma estratificação é mais justa ou injusta se ela apresenta maior ou menor mobilidade social. Então, uma sociedade mais justa ou mais aberta, ela apresenta maior mobilidade, ou seja, há uma possibilidade maior
das pessoas se moverem nesses estratos. E esse sistema aqui, essa noção de classes, ela acaba sendo criada por diversos estudiosos, filósofos, sociólogos, pesquisadores diversos, que vão entender as classes sociais desde a questão que a pessoa ocupa em relação aos meios de produção ou até o status que ela pode ocupar. No caso, por exemplo, o Pierre Bourdieu, ele vai falar sobre um capital cultural, né, que interfere nisso aí. Você tem lá um capital cultural num estado incorporado, quando a pessoa adquire um conhecimento, que ela desenvolve ao longo do tempo um conhecimento, um saber. Ele pode ser um estado objetivado. Esse capital cultural pode estar em estado objetivado, como por exemplo uma coleção de quadros que tem um valor que a pessoa guarda ao longo da vida, ou pode ser institucionalizado, em que a pessoa pode até perder parte do conhecimento adquirido, mas ela tem algo que garanta essa posição para ela, como um diploma, né? Muito bem, então vários estudiosos vão estabelecer um parâmetro para entender as classes, né? Que no caso alguns estados avaliam por renda e tudo mais. Bom, então vamos falar também sobre a mobilidade social. Notem então que são temas relacionados, né? A estratificação com a mobilidade. Como eu disse, né? Uma sociedade justa ou aberta é aquela que apresenta uma mobilidade social maior das pessoas nos estratos. Uma sociedade injusta ou fechada, ela impossibilita isso. Então, se você analisar, você vai perceber que, no caso aqui, a escravidão e as castas são mais injustas e fechadas do que os estamentos e as classes sociais. Bom, com relação à mobilidade social, nós podemos ter ela ascendente ou descendente, ou seja, a pessoa pode ganhar posições nesses estratos sociais, ou ela pode perder posições, ou seja, cair de um estrato ou subir para um estrato superior, né? Depois ela pode ser intrageracional ou intergeracional. Intrageracional é durante a vida do indivíduo, ou seja, você analisar como era no início da vida e como era no fim a posição que ele ocupa dentro dos estratos, qual estrato ele ocupa, qual a posição que ele ocupa na sociedade. Intergeracional é você comparar gerações. Então eu posso pegar um caso de um pai aos 15 anos e o filho aos 15 anos, ou como era a vida de um homem aos 35 e como era a vida do pai dele aos 35. Então você está comparando gerações, então intergeracional. A mobilidade social pode ser de três tipos, ou seja, as pessoas podem se mover nos estratos de três formas aqui. Então, como eu estou dizendo aqui, no caso vertical, a gente está falando em ascendente e descendente. É quando a pessoa muda de estrato, né? Ela pode ser de uma mobilidade horizontal, em que a pessoa ela tem movimentação, mas dentro de um estrato. Ou seja, pode ser que a pessoa ganhe ou perca dentro de um movimento ali da sociedade, mas isso não tira ela do estrato que ela está. Então, a gente chama isso de mobilidade social horizontal. E depois nós temos a lateral, que há um deslocamento geográfico, ou seja,
no que diz respeito ao deslocamento geográfico, você pode estar melhor ou pior dentro de uma estrutura social, mas não necessariamente que você ganhou ou perdeu posições no que diz respeito aos estratos. Bom, esse é um assunto que a gente já tinha estudado, estamos retomando aqui os principais conceitos, né? Um assunto relacionado diretamente com a geografia, com a história, para que a gente possa entender a forma como as pessoas ocupavam posições dentro da sociedade. Como eu disse, né, há vários autores que estudam aqui esse aspecto, principalmente no que diz respeito a classes. Então, se você olhar lá, quando a gente estudou, o Weber, ele falava sobre isso, né, sobre a ideia de classes. O Marx falava isso também, o Durkheim também. Então, buscando esses autores, nós vamos entender aqui um pouquinho como eles classificam, como eles organizam, como eles definem a ideia de classes sociais. Tudo bem? Então é isso. Muito obrigado.